Oi pessoal, eu espero que vocês estejam bem, se cuidando, e essa é a nossa aula 2 sobre tabela periódica. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer ao Centro Educacional de Paula, que tem cedido para a gente o espaço para gravar as nossas aulas. Fica aqui o meu muito obrigada e na descrição do vídeo tem o site deles para vocês irem dar uma olhada lá. É uma instituição que é focada em educação de jovens e adultos e também tem alguns cursos técnicos. Então vão lá dar uma olhada. Mas enfim, voltando a falar da tabela periódica, a gente tinha então visto que os trabalhos dos cientistas eram para justamente criar uma sistematização de todo o conhecimento das propriedades dos elementos, para assim formar uma certa unidade da tabela periódica. Mendeleev, então, enunciava que certas propriedades dos elementos são em função de ordem crescente dos seus pesos atômicos. A gente sabe que não se fala mais pesos atômicos, e sim massa atômica. Então, com um número crescente de massa atômica, ele conseguiu agrupar os elementos com propriedades semelhantes. Essa então seria a lei periódica. Só que mais tarde a gente viu que a lei periódica não era em função da ordem crescente dos números de massa atômica, e sim dos números atômicos. E aí a gente começa a associar o conceito de elemento com o número atômico, uma vez que um mesmo elemento pode ter massas atômicas diferentes, como por exemplo o caso do hidrogênio, em que nós temos o prótio, o deutério e o trítio, que estão aqui para vocês na tela. Aqui a gente pode ver que o mesmo elemento ele tem 3 massas diferentes, que são os isótopos do hidrogênio. Então a massa atômica deste elemento é calculada através da média ponderada dessas 3 massas e a sua abundância na natureza. Então, para começar a falar da tabela periódica e a sua organização, ela está aqui distribuída em 18 famílias ou grupos e 7 períodos. Vale a pena ressaltar que esses elementos de transição interna, eles foram retirados do mesmo período, então é por isso que aqui está 6 e 6. Para justamente a tabela periódica não ficar muito grande, mas eles seguem normal a ordem crescente de número atômico. Então, depois desse elemento aqui, segue normal e o próximo já volta em ordem crescente de número atômico. Esses grupos mais altos nós chamamos de elementos representativos e os mais baixos, esse daqui e esse daqui, são os elementos de transição externa e interna. As famílias dos elementos representativos possuem nome, que seriam elas a família 1, que é a família ou grupo dos metais alcalinos, que teria esse nome porque esses elementos reagindo com água formam compostos alcalinos, ou seja, básicos. A família ou grupo 2 é o grupo dos metais alcalinos terrosos, porque são elementos encontrados na Terra. O grupo 13 é o grupo do boro, o 14 do carbono, o 15 do nitrogênio, o 16 dos calcogênios, o 17 dos halogênios e o 18 grupo dos gases nobres. Pessoal, eu só retirei aqui essa parte, mas vocês sabem que ela existe, para poder aqui explicar mais uma coisa para vocês. Então, Mendeleev, uma das propriedades que ele analisava era a da valência formada pelos óxidos dos elementos. E isso que ele analisou viria a ser uma das propriedades das famílias, como por exemplo vamos analisar aqui. O lítio e o sódio são 2 elementos que estão na família 1. Então, vamos analisar a configuração eletrônica deles. O lítio tem 3 prótons, então nós vamos distribuir 3 elétrons, porque aqui não tem nenhuma carga. Então, distribuindo 3 elétrons, fica 1s2, 2s1. O sódio, ele tem um número atômico 11, quer dizer que é um número de prótons. Como aqui também não tem nada, vou distribuir 11 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1, totalizando 11 elétrons. O que a gente pode perceber de semelhante? Que eles terminam com a mesma configuração eletrônica, S1,
Quer dizer, então, que esses elementos possuem a valência semelhante. Eles possuem a camada de valência semelhante, que teria um elétron na camada mais externa, que a gente sabe que é a camada de valência. Outra coisa a se analisar é esse daqui. A camada de valência do lítio é 2s1 e a camada de valência do sódio é 3s1. A gente pode reparar que esse número que está aqui na camada de valência corresponde ao período daquele elemento. Então aqui nós vamos ver que o sódio está no período 3, porque a terminação aqui, a camada de valência, é 3 também. Então essa propriedade de que um mesmo grupo possui camadas de valência semelhantes, ou seja, configurações eletrônicas semelhantes, se repete por toda a tabela periódica. Como, por exemplo, o grupo 2 termina em S2. Aqui, dos outros elementos representativos, eles vão terminar sempre em P. Como, por exemplo, do grupo 13, que termina em P1. E por aí vai. A gente também pode destacar que os metais de transição externa e os metais de transição interna, eles também vão ter as suas terminações. O externa vai ser o D, e aqui antes que tinha os elementos de transição interna, terminam em F. Podemos destacar também uma exceção na tabela periódica, que é a do hidrogênio e a do hélio. O hidrogênio geralmente está localizado na família 1, mas não porque ele tem propriedades semelhantes à dos metais alcalinos. Quer dizer que ele tem configuração eletrônica semelhante à dos metais alcalinos, que é o grupo 1. O hélio está localizado nos gases nobres, mas ele não tem configuração eletrônica semelhante à dos gases nobres, mas ele tem propriedades semelhantes à dos gases nobres, por isso ele está localizado lá. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula!